Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai dar uma olhada profunda num material bem curioso, que fala da chamada teologia de impacto. E olha, logo de cara, um ponto que as fontes deixam claro. Isso não é uma igreja, tá? É mais um desenvolvimento teológico com um jeito próprio de falar. Vamos até encontrar uns termos diferentes, tipo jeovaísico. Pelo que entendi do material, se refere à relação com Yahvé lá do Antigo Testamento, naquela visão específica deles. Nossa missão aqui é tentar entender as ideias principais disso, sabe? Que mexem bastante com salvação, o papel de gente importante da Bíblia e até uma leitura bem diferente do Apocalipse. Bora fundo nisso? Exato. E o que chama atenção logo de cara é como essas fontes, elas meio que embaralham as cartas da teologia tradicional, né? Propõem umas interpretações novas para coisas que a gente já ouviu muito, e para o papel de figuras como João Batista, Jesus, desafia bastante o que é mais comum. Acho que o importante é a gente olhar para isso tentando sacar a lógica deles ali, sabe? Mesmo que soe estranho de primeira. Vamos pegar um ponto que já causa impacto: salvação. O material que a gente viu é bem direto nisso, né? Dizem que a salvação não depende da nossa fé, assim, individual, nem do que a gente faz de bom. Viria só de Cristo, da fidelidade dele e do que ele fez na cruz. Isso já, nossa, vira chave, né? Vira completamente. E tem uma consequência interessante, assim, sobre como era a fé e as obras antes da ressurreição de Jesus. Segundo o material, antes de Jesus ressuscitar, a fé e as obras tinham um porquê bem específico. Preparar o pessoal para o apocalipse que estava para acontecer, tipo, o julgamento final daquela era. Eles usam muito Malaquias 4, que fala que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ah, sim. E os textos que a gente viu mostram Jesus falando que esse Elias era o João Batista, lá em Mateus. Então, João Batista seria a figura central ali, preparando tudo para esse juízo de Yahweh que estava vindo. Exato. E essa ideia do juízo acontecendo naquela época mesmo é central para eles. O material usa Mateus 24, que fala do sol escurecendo, estrela caindo, e também Mateus 27, as trevas na hora da cruz. Para eles, isso seria a prova de que Yahweh estava de fato julgando o mundo, ali, naquele momento. Inclusive, tem aquele ponto sobre a Páscoa que Jesus queria celebrar. As fontes dizem que não era bem a Páscoa judaica que a gente conhece, que os elementos eram diferentes, tirando o pão e o vinho, e o significado mudou muito. O foco seria mais no significado original da Páscoa. Não tanto a saída do Egito, mas a passagem do destruidor, que seria o próprio Yahweh para fazer o julgamento. Tipo como está lá em Êxodo 12. Faz sentido nessa lógica deles. Faz todo sentido dentro dessa leitura específica deles. E essa visão do julgamento no passado leva a uma das coisas mais surpreendentes que eles falam sobre o João Batista. Ah, aqui a coisa fica interessante mesmo. Eles não veem o João só como o cara que veio antes, mas como uma figura centralíssima. Talvez a figura principal daquele momento geovásico. O último profeta dessa linha. E o mais chocante, que ele teria escrito o livro do Apocalipse. Sim, e é ainda mais radical, digamos. A ideia é que o Apocalipse foi escrito pelo João Batista antes de Jesus ressuscitar. E para isso ser possível, o material sugere que o próprio João passou por uma experiência de morte e ressurreição, lá em Patmos. Só depois disso é que ele poderia fazer os batismos para perdoar os pecados que eram vistos como chave para preparar o povo para o juízo que vinha vindo. Peraí, então a ressurreição não era só de Jesus nesse contexto? E o João Batista escrevendo o Apocalipse antes? Nossa, isso muda completamente como a gente costuma ler o Apocalipse. Geralmente a gente pensa que é sobre o futuro, escrito bem depois, por outro João. Exatamente essa é a quebra que as fontes propõem. A ressurreição vira uma possibilidade real dentro daquela relação com Yahvé, não só para Jesus. E sim, a data e quem escreveu o Apocalipse, tudo revisto.
Nessa visão, o Apocalipse não seria profecia para o futuro distante. Seria um relato de visões e coisas ligadas ao juízo daquela época, que o João Batista viveu. E tem aquele detalhe do Apocalipse 12, né? O filho homem que foi levado para o céu e ia governar. As fontes sugerem que esse seria o João Batista e não Jesus. Isso explicaria por que confundiam Jesus com o João ressuscitado na época. É o que o material defende. Identificar esse filho homem com João Batista seria mais uma peça nesse quebra-cabeça diferente. E é muito importante entender como eles leem as visões do Apocalipse. Não como símbolos, alegorias, sabe? As bestas, os dragões, os anjos voando, seriam descrições de coisas reais, entidades ou eventos concretos, que o João Batista entendia no contexto dele. O Apocalipse vira quase um documento legal, assim. Uma lei acima da lei de Moisés, a palavra final de Yahweh para o fim daquela era. Uma lei apocalíptica. Isso leva direto para Jesus, né? Se ele não estava debaixo da lei de Moisés, como eles dizem, ele veio cumprir essa tal lei apocalíptica, então. Essa é a lógica que eles apresentam. Jesus estaria agindo debaixo dessa lei maior, a palavra de Yahweh, sobre o fim que estava chegando. E isso tem uma consequência enorme para como eles entendem o pecado. O material diz que o pecado, no sentido bíblico original que importava ali, era uma condição ligada diretamente a essa relação geovásica com a lei antiga e o julgamento que vinha. Ah, então não é o erro do dia a dia, a falha moral, mas um status específico diante de Yahvé naquela aliança antiga. Exato, uma relação bem específica que definia como a humanidade estava perante Deus naquela dispensação, digamos. E a morte e ressurreição de Cristo, segundo essas fontes, acaba com essa relação. Ponto final. A estrutura do pecado geovásico para ali. Quem nasce depois disso não nasce mais nesse estado de pecado original geovásico. Comete erros e falhas, claro, a gente continua humano, mas aquela relação específica com a lei antiga e seu juízo teria sido resolvida por Cristo. Nossa, isso é gigante. Se essa relação específica acabou, qual a consequência disso, segundo eles? A consequência é bem radical e universal. Por causa de Cristo, o mundo inteiro é salvo dessa relação específica de pecado geovásico. Mesmo quem não sabe disso, Cristo teria carregado o julgamento que essa lei pedia. Nesse sentido de ser liberto da lei antiga e do seu juízo, a salvação seria universal. Uau, isso redefine muito o alcance do que Cristo fez. E você falou que o João Batista teria ressuscitado em Patmos? As fontes falam mais dessa ideia da ressurreição não ser só de Jesus? Sim, é um tema que volta bastante, é central. Eles veem a ressurreição como uma experiência metafísica real, possível naquela época. Citam exemplos como Elias, Moisés, sugerindo que eles também passaram por morte e ressurreição. Dão o exemplo de Elias entrando na caverna no Monte Horebe, que eles interpretam como um túmulo, e sendo ressuscitado por Yahweh. A ressurreição é tratada como um novo nascimento real, uma coisa concreta. Se a ressurreição aconteceu com outros e o julgamento principal já foi, como fica a volta de Jesus, a segunda vinda? A leitura dele sobre isso também é bem diferente do que a gente costuma ouvir. Argumentam que a parousia, aquela palavra grega para presença, chegada, aparecimento de Jesus, já aconteceu. Teria sido com a ressurreição dele mesmo e quando ele apareceu para os discípulos, para Paulo, para um monte de gente. Então, a ideia de um arrebatamento no futuro, todo mundo subindo, ou uma volta física, literal de Jesus para reinar aqui, para essas fontes isso é uma interpretação errada, talvez algo inventado depois, que não bate com o que entenderam na origem. E aquela passagem famosa de Paulo em Tessalonicenses de encontrar o Senhor nos ares com a trombeta, como eles leem isso? Reinterpretam totalmente. Não seria um evento para todo mundo junto no futuro aqui na Terra. Seria o momento da morte física de cada pessoa que crê. O último suspiro seria a última trombeta pessoal, sabe? O fim da respiração, e nesse momento a pessoa seria levada aos ares, ou seja, para fora daqui, para encontrar Cristo. Uma coisa individual na morte, não um evento global na história. Fascinante como as peças vão se encaixando nessa leitura diferente. E eles falam de um linguajar geovásico, né? O que seria isso? Sim, é um conceito-chave para entender como eram as revelações que eles descrevem.
Não é linguagem simbólica como a gente pensa hoje. Seria uma forma de Deus se comunicar direto, com visões reais, experiências metafísicas concretas, ver Deus cara a cara como Moisés teria feito, ouvir a palavra de Deus como algo físico, tudo isso seria parte desse linguajar. Então, voltando para o Apocalipse. As bestas, os dragões, não seriam símbolos de mistérios ou ideias, mas o que exatamente? Seriam representações de realidades ou entidades que o João Batista conhecia dentro da visão de mundo da época. A metafísica, a experiência direta com o sobrenatural para essas fontes não é alegoria. É essencial, quase um selo de que a experiência religiosa era verdadeira naquela época. Viver um translado espiritual, como Paulo fala que queria fazer para ir a Roma em espírito, ou como Elias foi levado, seriam exemplos dessa metafísica acontecendo mesmo. Entendi. É uma visão onde o sobrenatural era bem mais literal, mais direto. E as fontes citam outras reinterpretações. Vi algo sobre Zacarias, o pai do João Batista. Sim, rapidinho eles mencionam. Propõem que talvez Zacarias tenha escrito a Epístola aos Hebreus. Apontam para umas conexões de assunto e de linguagem com esse universo do Apocalipse, do jeito que eles entendem, e o contexto do João Batista. O foco no sacerdócio, no sacrifício, na nova aliança, o jeito de usar a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. É uma hipótese que eles levantam por causa dessas ligações que eles veem no texto. Interessante essa busca por conexões dentro dos textos. E sobre Moisés? Também tem uma menção rápida. Há uma releitura de Moisés fazendo um paralelo entre ele e um deus da Babilônia, Nebo, que era o deus da escrita, da sabedoria. Argumentam que algumas coisas da história de Moisés, receber as tábuas da lei, ser o grande legislador, até morrer no Monte Nebo, poderiam ter sido, digamos, influenciadas por modelos de deuses conhecidos na região naquela época. Como esse Nebo, é uma leitura para contextualizar Moisés de um jeito diferente. Certo. Realmente é muita coisa que mexe com o que a gente costuma pensar. Então, tentando amarrar tudo isso, o que essa nossa análise das fontes mostra? Essa teologia de impacto, como está descrita ali, fala de uma salvação que vem só de Cristo e livra todo mundo daquela relação antiga de pecado jovásico. Coloca o João Batista num papel central, ressuscitado antes de Jesus e autor de um apocalipse sobre eventos reais do passado. Vê a ressurreição como algo concreto que já começou e entende a volta de Jesus como a presença dele depois de ressuscitar, não um evento futuro. É uma baita reconfiguração. Com certeza. E é muito importante frisar de novo, o que a gente conversou hoje foi baseado só nesse material que a gente recebeu, que detalha essa visão teológica específica, a teologia de impacto. Ela é bem diferente do que a maioria pensa, não é um consenso, longe disso. O valor aqui é a gente ver como mudar algumas peças, tipo quando e como o Apocalipse foi escrito, ou o que é pecado e salvação, pode levar a uma compreensão totalmente diferente de textos e eventos super conhecidos. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente interpreta as coisas, né? Exatamente. E aí fica uma provocação para quem está ouvindo a gente pensar junto. Se a gente levasse a sério as ideias dessas fontes só como um exercício mental, se o Apocalipse já aconteceu nas partes principais lá na época de Jesus e se aquela relação específica de pecado jovásico acabou com Cristo na cruz, o que isso significaria para a nossa vida espiritual hoje? Se aquela lei apocalíptica foi cumprida e a estrutura antiga de pecado caiu, qual o sentido ou a importância disso para nós agora? Fica aí a pergunta para a gente pensar.